Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Que a energia que vem do alto possa nos envolver, nos predispondo com o coração aberto, com a mente asserenada, a ouvirmos o que nos será dito hoje à noite pela nossa irmã Thalita. Para ela rogamos ao Mestre todo amor, toda misericórdia. Rogamos para ela inspiração, para que do seu coração partam palavras e sentimentos e alcancem os nossos, que estamos aqui no salão, no Zoom e também no plano espiritual. Te pedimos permissão, Mestre, para que iniciemos o nosso culto desta noite sob a tua guarda, sob o teu amparo, sob o teu amor e compaixão. Sede conosco, Senhor, por todo sempre e sempre. E assim seja. Olá, boa noite. Temos hoje, então, Thalita aqui conosco. E temos um texto de Emmanuel, capítulo 12, do livro Pão Nosso, cujo título é Inconstantes. O nosso benfeitor se aproveita do versículo 6º do capítulo 1º da Epístola de Tiago, onde está escrito: porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E nos escreve, então, o nosso querido Emmanuel: inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires, ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho.
Passar para a Thalita. Está estranho sem o som do ventilador, né? Parece que está tudo mais calmo, tudo mais tranquilo. E tem que abrir a sua câmera e seu microfone com o mouse assim ali embaixo. Boa noite. Boa noite a todos aqui para o Zoom, amigos que estão aqui no salão. Mais um tema de Emmanuel que nos faz refletir muito, né? Quem nunca se sentiu como uma onda dessas chocando contra o rochedo, né? Quem nunca se sentiu como uma onda dessa num dia de mar revolto, subindo e descendo. E quando eu li o texto, essa imagem, ela me marcou muito, porque eu acho que a nossa jornada acaba sendo assim, né? Tentando controlar o nosso mar interno, mantendo numa linha que nos permita navegar de maneira tranquila. E, obviamente, as questões da vida que nos são apresentadas e necessárias nesse nosso processo de evolução dão conta de dar uma mexida nesse mar, e, na maioria das vezes, nós mesmos, né? As nossas incapacidades todas. Então, é realmente um tema que ele nos traz para uma reflexão íntima, interior. Eu vim trazendo aqui algumas informações que possam clarear, né, nosso pensamento sobre esse assunto, mas é sempre uma reflexão muito pessoal, né? Que a gente possa pegar essas informações, trazer para a nossa realidade e aplicar naquilo que couber. Mas vamos lá, é uma epístola de Tiago, né, Simval já falou aqui, cujo título é A Fé durante Provações. E ele escreveu essa epístola para várias igrejas, né, não de uma maneira direcionada para aquela ou aquela outra. E ele começa, né, nos falando sobre algo que o próprio Evangelho nos traz de maneira muito forte, muito premente, que é a necessidade de nos conhecermos a doutrina a qual nós dizemos professar, e isso é um ponto de partida, né? O próprio Kardec nos diz, na verdade não Kardec, mas o Espírito de Verdade, eu acho que é uma das passagens, para mim, mais fortes do Evangelho, porque me toca de maneira muito íntima, quando ele diz que, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E dentro disso tem uma infinidade de coisas, né? Primeiro, para que a gente entenda esse conceito de amor, que é o amor cristão, e não esse amor tal qual nós estamos acostumados, né? Condicionado a uma série de outras coisas. E segundo, que o conhecer a nós mesmos, né? E, portanto, nos colocarmos nessa ligação que pretendemos trilhar com o divino, é um outro desafio, né? É um desafio que o Evangelho nos convida e que Emmanuel aqui vai nos dizer que ele é importante para que a gente comece a trilhar essa jornada. E deixemos de ser uma onda que uma hora está em um lugar, outra hora está em outro, e quem sabe nos tornemos um barquinho, né? Segurando de fato a navegação deste barco e sabendo para onde nós estamos indo. E aí ele começa dizendo o seguinte: inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida.
E aí ele fala sobre essa necessidade de aprendermos, mas ele fala sobre algo que é muito íntimo, que é a nossa intenção. O que que a gente procura no Evangelho? O que a gente procura com o estudo? Né? O que a gente procura quando nós pretendemos seguir o ensinamento do Cristo? Nós estamos procurando ali, efetivamente, nos tornar cristãos, com todas as implicações que ser cristão significa, e a maior de todas elas é amar a nós mesmos, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, ele nos questiona isso. Que intenção é essa? O que é que a gente está procurando? Que valor? Olha que ele usa um termo interessante, vantagens particularistas. A gente costuma procurar o Cristo normalmente em situações bem intensas da nossa vida, né? No geral, no momento de dor. E quando a gente começa essa busca, a gente obviamente está procurando um alívio para aquela dor que é do momento. Mas e depois? Porque até aí entende-se, né? Mas e depois? Né? O que é que nos motiva a continuar nessa busca pelos ensinamentos do Cristo? Ainda é tapar sempre aquele machucado temporário, ou a gente está pretendendo dar esse passo, que é muito mais significativo? E é esse primeiro convite que Emmanuel nos faz. Porque ele diz aí ao final do parágrafo, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Nós estamos na busca desses valores? Ou nós estamos querendo um retorno imediato para aquela dor do momento? E isso precisa ser uma reflexão íntima, né? Ninguém pode fazer pela gente. E aí Emmanuel ele continua dizendo que quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar a porta alguma. Parece muito óbvio isso, né? Quando é dito assim, dessa maneira clara por Emmanuel. Mas a gente se pergunta qual é a nossa prática diária. Quantas portas nós temos abertas? Né? Quantas opções nós temos dúvidas com relação à nossa escolha? E, às vezes, a nossa dúvida não é resultado da nossa ignorância. Às vezes, a nossa dúvida é resultado da nossa vontade de conseguir o ensinamento do Cristo, porque talvez seja a porta mais difícil de passar. Então, a gente mantém lá umas portas abertas, vai que, né? E aí, isso nos representa uma responsabilidade muito grande, porque a nossa escolha, ela é consciente, porque a quem mais é dado, mais será cobrado, e quando a gente faz uma escolha sabendo que o outro caminho é o melhor, a gente vai responder por isso, de acordo com as nossas responsabilidades. E ele continua, a leviandade prejudica a criatura em todos os caminhos, normalmente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. O que a gente procura para essas nossas relações, né? Às vezes a gente está em um relacionamento por puro orgulho, vaidade, e sofrendo as consequências daquilo. A gente, às vezes, faz escolha de vida e lá na frente a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso ou por aquilo? Né? Quais as escolhas nós fazemos ao longo deste caminho? Eu opto por cuidar da minha saúde, eu opto por extravasar numa vida mais ligada aos prazeres todos. Né? Toda ação ela vai nos trazer, com certeza, uma consequência. E aí ele nos alerta para isso. Essas escolhas levianas, elas vão prejudicar. Elas vão atrapalhar em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que a gente precisa ter esse cuidado e essa consciência do aprendizado para fazer escolhas melhores. Ou, pelo menos, escolhas condizentes com aquilo que a gente se propõe.
que é nos tornar cristãos. E Emmanuel continua: para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhes as características. Ele está falando aí em um contexto, no contexto do aprendizado, mas a gente precisa ter um cuidado, né? Nem sempre a gente precisa vivenciar uma experiência para aprender com ela. Às vezes a gente vivencia a experiência do outro e aprende com ela. E a gente espera que isso aconteça para que a gente não tenha que, de repente, tropeçar nas mesmas pedras, né? Passar pelas mesmas dificuldades. Porque uma vez eu ouvi assim de uma pessoa: eu preciso que o meu pai me deixe viver a minha experiência de vida e errar, né? Eu disse: é verdade, errar é humano, né? A gente precisa... Quem aqui não vai errar? Todos nós vamos errar. Mas tão bom que seria se nós pudéssemos aprender com quem já errou e, pelo menos naquele erro específico, a gente conseguisse desviar desse caminho. E isso é um sinal de humildade, né? É você olhar para o outro e respeitar a experiência vivenciada por ele e dizer: olha, eu preciso entender e me colocar numa situação de também em condição de errar, mas aquele caminho de onde pode levar, né? A gente precisa exercitar esse tipo de comportamento. E Emmanuel nos traz que o contrário disso são comportamentos levianos, né? Que nos levam, às vezes, a esse rochedo que está bem próximo dessa onda, né? A um mar revolto, e a comportamentos que vão lá na frente impactar muito. Bom, ele continua dizendo que necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. E aí eu não falei antes, mas a tônica dessa fala de Tiago, do próprio Emmanuel, é a fé. E não é essa fé tal qual nós costumamos propagar. É aquela fé ensinada pelo Cristo, que é raciocinada, que é externada através da prática da caridade, né? Ele vem falando que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Por que nós duvidamos? Porque nós escolhemos um caminho diferente daquele que a gente já... aquele que sabidamente entendemos ser o caminho do Cristo, ou por ignorância, né? Então, é preciso que a gente tenha isso em mente, porque a partir do momento que a gente se propõe a um entendimento da doutrina, a um estudo sério, a gente tem outras responsabilidades. E ele continua dizendo que perseverar com alguém ou alguma coisa que nos ajude e edifique. Recentemente, a gente falou aqui sobre a preparação do nosso terreno, né? Como é que nós nos organizamos para recebermos a semente, que é o ensinamento do Cristo. Essa semente, ela só vai crescer se a gente tiver um terreno compatível e fértil para isso. E preparar esse terreno para que dali nasça uma planta com raízes fortes, capazes de aguentar as tormentas, os ventos fortes e todas as intempéries que a natureza é capaz de proporcionar, significa trilhar esse caminho de conhecimento, de humildade, né? De perseverar naquilo em que nós nos propomos a nos tornar. Porque fazer a escolha cristã, eu vou utilizar esse termo porque a gente precisa entender que o caminho do Cristo, ele é claro. A gente faz uma escolha de acordo com os nossos interesses e com as nossas perspectivas de vida. Então, fazer essa escolha cristã
passa justamente por estarmos com o nosso terreno fértil e capaz de suportar todas as intempéries, para que a gente, na primeira dificuldade, não se dobre, para que a gente, na primeira dificuldade, não sejamos essa onda que é levada pelo vento e pelas marés, né? Os inconstantes permanecem figurados na onda no mar, absorvidos pelo vento e atirados de uma parte a outra. E aí ele vai encaminhando para o servir, né? Como eu falei, a fé, ela não é um sentimento que eu cultivo apenas dentro de mim. O Evangelho nos diz isso. A fé, ela também é uma prática. E qual é a prática da fé? A caridade, é o serviço, né? A gente precisa ter isso em mente, porque aprender o Evangelho, estudar o Evangelho, é naturalmente vivenciar o Evangelho, ou pelo menos tem de ser a vivência do Evangelho. E ele continua dizendo, quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. Deus tem muitas formas de nos ensinar, de nos convidar, de nos alertar. O problema é que a gente, às vezes, está tão longe do caminho dele que a gente tem uma dificuldade tremenda de entender. E, às vezes, quando a gente pede ajuda, a ajuda chega e a gente não recebe, porque a gente não consegue perceber que a ajuda chegou. E o que é isso? Isso é resultado da nossa inconstância, né? A gente precisa tentar manter esse processo num equilíbrio para que, nos momentos de dificuldade, quando a gente consiga pedir ajuda, a gente consiga perceber onde é que essa ajuda está. Porque se a gente está nessa inquietude doentia, vai cair um meteoro na nossa frente e a gente não vai ver. A gente vai ser incapaz de perceber a misericórdia divina atuando em nossas vidas de maneira que nos convide a uma mudança de rumo. Então, essa constância é justamente essa preparação desse terreno para que a gente consiga fazer a nossa árvore crescer e passar pelas dificuldades com o menor dano possível, né? Para que a gente não caia e não tenha que começar novamente, porque a misericórdia divina é assim, a gente vai ter sempre oportunidade. Se vai doer mais, se vai doer menos, se a gente vai se chocar com a rocha mais vezes do que o necessário, aí é uma escolha nossa, né? Aí faz parte da nossa... Aí, falou? Tá bem. Oi, não. Pronto. É o nosso livre-arbítrio. E aí Emmanuel continua, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Perceba que ele diz aí no final que justamente essas nossas incapacidades de percebermos, elas se apresentam como obstáculos naturais. Nós estamos lutando contra nós mesmos. E este processo de interromper esse ciclo passa por esta necessidade de nos reequilibrarmos, de nos tornarmos pessoas menos inconstantes. É da noite para o dia? Com certeza não. Mas o benfeitor, e eu acho que são características do texto de Emmanuel, ele é muito objetivo, muito assertivo quando ele fala, ele nos deixa essa mensagem com relação à nossa necessidade de construirmos o nosso edifício,
prepararmos o nosso terreno, de maneira a mantermos eles estabelecidos na fé, essa fé cristã que o Cristo vem nos ensinar, né? Então, é um chamamento, mas é também um ensinamento na medida em que ele nos propõe esse caminho, né? E a gente precisa estar atento para isso. Orar e vigiar, né? Isso é certamente um exercício diário mais difícil da gente desenvolver ao longo do dia, porque às vezes quando a gente já vigiou, já foi, a gente já fez, já falou, já pensou, já agiu, né? E aí o nosso vigiar não, é um caminho, né? Perceber que fizemos de maneira equivocada já é um caminho, mas que a gente consiga efetivamente exercitar essa proposta que Emmanuel nos traz. Que o amado Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de muita paz, de constância no seu evangelho e nos seus ensinamentos.